Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o escalonador CFS, comentando sua filosofia, funcionamento e algoritmo. O Computer Fair Schedule (CFS), ou em bom português escalonador completamente justo, é um escalonador de processos desenvolvido por Ingo Molnar e incluído oficialmente como escalonador padrão do Linux em outubro de 2007. Como já diz o nome, o CFS foi desenhado para garantir a justiça entre os processos, de modo que os processos possam usufruir igualmente da CPU. A página web do kernel contém as seguintes palavras: o CFS basicamente modela precisamente e idealmente uma CPU multitarefas em um hardware real. Pode-se definir uma CPU multitarefas ideal como uma CPU que consegue fazer 100% do uso de sua capacidade física e consegue distribuir igualmente sua capacidade entre os processos. Por exemplo, se tivéssemos dois processos idênticos rodando nessa CPU, então cada processo ficaria com 50% de poder e ambos teriam o mesmo tempo de execução. SFS, então, tenta imitar esse comportamento de uma CPU ideal. Só que, trazendo isso para o mundo real, nós sabemos que essa CPU não existe e que nós podemos rodar apenas um processo por vez. A fim de se aproximar da CPU ideal, o CFS introduz o conceito de Virtual Runtime. O Virtual Runtime de um processo especifica em que time slice deveria ser iniciada a execução na CPU multitarefas ideal. Por exemplo, se tivéssemos dois processos, A e B, onde ambos chegaram no tempo zero. Na CPU ideal, ambos entrariam para a CPU e seriam executados imediatamente, ou seja, o virtual runtime de A e de B é zero. O algoritmo que escalona os processos no CFS funciona da seguinte maneira. Primeiro é escolhido um processo com menor virtual runtime. Então, o processo começa a ser executado. Depois disso, o processo encerra sua execução, por terminar ou acabar sua cota na CPU, sendo adicionado no virtual runtime do processo o tempo que ele permaneceu na mesma. Se houver um outro processo com menor virtual runtime, então há uma troca de contexto, e assim é repetido todo o processo. Para armazenar os processos prontos, o CFS utiliza uma árvore vermelho e preto ordenada de acordo com o Virtual Runtime. Logo, mais à esquerda, teremos os processos com os menores Virtual Runtimes, e os processos mais à direita representam os maiores. A árvore vermelho e preto é uma ótima estrutura para armazenar os processos, pois realiza as operações como inserção, busca e remoção em O de log de n, e além disso, como o próximo processo sempre será o que está mais à esquerda na árvore, podemos pegar o próximo processo em O de 1, basta colocarmos o ponteiro diretamente no nó mais à esquerda. A ideia é que após um processo ser executado e adicionado novamente na árvore, ele comece a caminhar mais à direita na mesma, evitando o que chamamos de starvation, que é o que acontece quando esquecemos de executar algum processo por muito tempo, mesmo que este processo já esteja pronto. Outro ponto que podemos destacar com esse caminhamento para a direita é o que acontece com processos IO-bound e CPU-bound. Como processos IO-bound geralmente não utilizam todo o tempo que têm à disposição, e assim aumentam um pouco o virtual runtime, eles acabam ficando sempre um pouco mais à esquerda na árvore do que processos CPU-bound, que ao ser executados, aumentam bastante o virtual runtime. O fato de processos IO-bound serem mais executados, ao mesmo tempo que não acontece em Starvation, é chamado de Sleeper Fairness. Então, o que acontece quando temos um processo novo é: adicionamos esse processo na árvore com o valor inicial de Virtual Runtime igual ao valor de Virtual Runtime do atual processo mais à esquerda. Assim, garantimos que o tempo de resposta de um processo será bem curto e ele será executado assim que possível. Entendido o básico do funcionamento do CFS, agora vamos falar sobre como é definido o tempo que cada processo utiliza na CPU e de que maneira o CFS faz para que os processos mais importantes rodem primeiro. Um primeiro conceito para definir a quantidade de tempo que os processos ficam na CPU é a latência-alvo, que é um pequeno intervalo de tempo que representa uma lacuna infinitamente pequena de tempo no modelo de CPU ideal. Nesse modelo, se tivermos n processos em um infinitamente pequeno espaço de tempo, todos os n processos seriam executados paralelamente, e essa é a ideia da latência-alvo. Como não conseguimos fazer isso, definimos um tempo pequeno, e esse tempo é necessário para que todos os processos passem pelo menos uma vez pelo processador. Exemplo: há uma latência-alvo igual a 20 ms e temos 4 processos, sendo A, B e C com o tempo necessário para terminar a execução igual a 5 ms, e o processo D com o tempo necessário para terminar a execução de 25 ms.
Ao executarmos isso no contexto de uma justiça ideal, no primeiro momento, os recursos seriam divididos em time slices iguais de 5 ms. No segundo momento, os processos A, B e C já teriam terminado, e o processo D executaria sozinho com todo o processador para si. A justiça em CFS aparece quando a cada pequeno pedaço de tempo existe uma fatia de 1 sobre n dada a cada processo que disputa por um processador. Percebe-se, então, que não se tem um valor fixo para o time slice ou quantum. Esse tempo é definido pela quantidade n de processos que estão esperando ser executados no momento que ele é calculado. E assim, como o valor de n é dinâmico devido à entrada e saída dos processos, a quantidade de tempo que os processos ficarão dentro da CPU também é dinâmico. O que foi dito é válido para o mundo onde todos os processos são iguais aos olhos do escalonador, o que não é o caso. Sabemos que alguns processos necessitam executar por mais tempo que outros. No nosso caso, o CFS não atribui diretamente o que chamamos de prioridade para um processo. Ao invés disso, é usado um fator de decaimento aplicado no tempo do time slice definido anteriormente. Esse fator é chamado niceness. No caso, as tarefas de prioridade mais baixa têm fatores mais altos de deterioração, enquanto as tarefas de prioridade mais alta têm fatores de atraso mais baixo. Isso significa que o tempo que uma tarefa pode executar se dissipa mais rapidamente para uma tarefa de prioridade mais baixa do que para uma tarefa de prioridade mais alta. Essa é uma solução elegante para evitar a manutenção das filas de execução por prioridade. Olhando a fórmula, podemos ver que ao definir um valor de niceness para o processo, definimos se ele terá mais ou menos prioridade. Para altos valores de W, o processo levará mais tempo para ser executado, uma vez que entrará na árvore vermelha e preta com um maior número de virtual runtime do que processos com um W pequeno. A fim de evitar a sobrecarga devido a um alto número de trocas de contexto, o CFS define uma granularidade mínima para a execução dos processos. Isto é, se por acaso um número n de processos o time slice definido for menor que a granularidade mínima, ele na verdade executa no tempo definido pela granularidade. Exemplo. Definimos uma latência-alvo de 20 ms, uma granularidade mínima de 4 ms e o número n de processos igual a 20. O que acontece é que o time slice definido é igual a 1 ms para cada processo. No entanto, cada processo executará 4 ms, e isso significa que para rodar todos os n processos pelo menos uma vez, serão necessários 80 ms. Um último tópico a ser mencionado é como o CFS lida com a existência de mais de uma CPU. Ele suporta multiprocessamento simétrico ou SMP, que permite que uma determinada fila possa atribuir um processo a qualquer processador disponível. Como ele armazena os processos prontos já ordenados, podendo fazer inserções e deleções bem rapidamente, em log de n, não há sentido em criar mais de uma fila, pois quando um processador pedir o próximo processo, a fila única entrega o primeiro processo da fila. Um último tópico a ser comentado é se, ao ser usado no seu SO em ambientes multiprocessados, o escalonamento é fila única ou múltiplas filas. E a resposta é que ele é fila única, pois ele suporta multiprocessamento simétrico SMP e, portanto, pode atribuir a qualquer um dos processadores um processo de sua fila. E isso é tudo. Obrigado!